O TCE na TV está no ar, confira os destaques de hoje. Retrospectiva, no primeiro programa da série que vai mostrar as ações que marcaram o Tribunal de Contas de Sergipe em 2024, você vai rever. A posse da presidente do TCE, Suzana Azevedo, em diretorias de entidades do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. O Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país, que reuniu no mês de junho mais de 300 participantes em Aracaju. O sucesso do terceiro Congresso de Direito e Processo do Trabalho realizado em outubro pela Corte Sergipana. E ainda a participação de procuradores de todo o país em Aracaju durante evento nacional que debateu boas práticas e desafios para o Ministério Público de Contas. Fique com a gente, o TCE na TV Retrospectiva já está no ar. O TCE na TV começa a exibir a partir de hoje a série de programas que vai relembrar as ações que marcaram o Tribunal de Contas do Estado em 2024. E a gente inicia revendo a cobertura da agenda dos membros do Tribunal de Contas de Sergipe em Brasília, que aconteceu no mês de abril. Além das visitas institucionais, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, foi empossada em diretorias de entidades do Sistema Tribunais de Contas do Brasil. Reveja. As posses aconteceram na sede da Atricom e no Tribunal de Contas da União. A presidente do TCE de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, passou a integrar as diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, e do Instituto Rui Barbosa. O conselheiro substituto Rafael Fonseca também foi empossado na Diretoria de Relações Jurídico-Institucionais da Atricom. Na Atricom, que agora é presidida pelo conselheiro Edilson Silva, do TCE de Rondônia, a presidente do TCE vai ocupar a Diretoria de Relações Político-Institucionais. Já no IRB, que segue sob a presidência do conselheiro Edilberto Pontes, do TCE do Ceará, Suzana Azevedo passa a compor a vice-presidência da Diretoria de Desenvolvimento e Políticas Públicas. A presidente do TCE permanecerá nos cargos durante o biênio 2024-2025. Diversas autoridades e figuras relevantes para o controle externo brasileiro prestigiaram as solenidades. Entre elas, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Sergipe e presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, João Bandeira de Mello, e o presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana. Ao dar continuidade à agenda em Brasília, a presidente Suzana Azevedo e o procurador do MPC de Sergipe visitaram a sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles foram recebidos pela presidente Fernanda Pacobaíba. Entre os assuntos da reunião estavam a educação básica, a retomada de obras paradas e a perda da complementação VAR do Fundeb 2024 em 42 municípios sergipanos. Também acompanharam o encontro o prefeito de Carira, Diogo Menezes Machado, o secretário executivo adjunto da Secretaria Especial de Representação de Sergipe em Brasília, José Luciano Filho, e o superintendente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMES, Gleidson Oliveira. A presidente do FNDE destacou o tema retomada de obras da educação e parabenizou a Corte de Contas sergipana pelo engajamento. Pelo engajamento, pela preocupação do Tribunal de Contas em estar construindo, saindo daquele caráter meramente punitivo e estar assessorando os prefeitos, os tribunais de contas por meio também das suas procuradorias de contas, também com atuação super especial. Então, certamente isso vai gerar bons frutos para o tribunal e para a população do estado de Sergipe. Quem também recebeu a visita da comitiva sergipana, liderada pela presidente Suzana Azevedo, foi o ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. O encontro aconteceu na última quarta-feira no escritório de Carlos Aires Brito, em Brasília. Na ocasião, a conselheira presidente formalizou o convite para que ele participe da programação do Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que acontecerá no próximo mês de junho, aqui em Aracaju. Já aceitei o convite, também estarei lá revendo nossa terra muito querida. E a casa, em que atuei por 12 anos. Antes do Supremo Tribunal Federal, o meu último cargo público foi o de membro do Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe. 12 anos lá, sempre com gosto também, com agrado, com entusiasmo, fazendo o
que me cabia fazer, a meu juízo, à luz da Constituição, que tem nos tribunais de contas órgãos estatais essenciais de existência necessária, na perspectiva da moralidade, da eficiência, do controle orçamentário. Os tribunais de contas são parecidos com o Ministério Público. Eles não governam, mas impedem o desgoverno. E no mês de junho, a capital sergipana esteve de portas abertas para sediar o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país. Mais de 300 participantes prestigiaram o evento promovido em Aracaju pelo Tribunal de Contas do Estado. Vamos juntos relembrar? Promovido por meio de uma parceria entre o Tribunal de Contas e o Instituto Rui Barbosa, o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas de 2024 reuniu mais de 300 integrantes das Cortes de Contas do país, divididos entre conselheiros, procuradores e servidores. O encontro teve como tema central controle social, governança e sustentabilidade. A palestra magna do evento foi proferida no auditório do TCE pelo ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. O magistrado definiu a atuação dos tribunais de contas como absolutamente necessária e destacou a importância da integração entre os membros promovida pelo evento. O tema dos tribunais de contas é panfederativo, então as outras unidades federadas estão aqui, os estados-membros, onde há tribunal de contas nos municípios também, conselhos de contas. O sistema Tribunal de Contas está aqui presente. E a função tribunalista de contas, a função de contas, a judicatura de contas, é uma função elementarmente constitucional, absolutamente necessária ao saneamento dos costumes brasileiros. O ministro Carlos Brito também foi servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E isso nos honra muito, tendo a presença aqui de uma figura nacional que é respeitada por todos, por toda a sua trajetória de vida. Depois da palestra de abertura, os participantes puderam conhecer um pouco da cultura sergipana e assistiram a manifestações típicas do período junino. O governador Fábio Mitidieri prestigiou a abertura do evento e, na ocasião, destacou a atuação do Tribunal de Contas de Sergipe no controle dos gastos públicos e a realização do ENCO em Aracaju. Primeiro, eu tenho que parabenizar o Tribunal de Contas, na pessoa da sua presidenta, conselheira Suzana, que traz para Sergipe um grande evento, onde você tem conselheiros, onde você tem controladores, que vêm para cá nos ajudar, ensinar, aprender também com o nosso Tribunal de Contas. E a controladoria que é tão importante, porque isso nos ajuda, nos blinda, faz com que a gente possa ter a garantia de que estamos exercendo melhor as políticas públicas e também o controle dos gastos públicos. Isso é do povo. Então é muito importante essas ações que o Tribunal de Contas estão promovendo. Não é a primeira, o Tribunal de Contas de Sergipe tem dado exemplo nesse sentido. Parabenizo mais uma vez a conselheira Suzana. A programação teve continuidade no auditório do Vidan Hotel, na Orla de Atalaia. Dividido entre mesas técnicas, grupos de trabalho e palestras, o conteúdo programático abordou diversos temas ligados ao bom funcionamento e atuação das ouvidorias, das corregedorias e do controle interno. Entre eles, mediação de conflitos no âmbito das corregedorias, ações voltadas aos estudantes afetados pela enchentes no Rio Grande do Sul e a necessidade de os tribunais de contas se adequarem às mudanças normativas. Ao longo do evento, os representantes de entidades e associações destacaram o papel do evento e o fortalecimento dos órgãos de controle. A administração do tribunal ela serve de farol, de espelho até para os demais órgãos da administração pública. Então, esse tipo de evento é muito relevante, muito importante. Então, parabéns ao TCE de Sergipe por sediar o evento e por liderar esse movimento tão forte. No contexto do sistema Tribunal de Contas, o ENCO já é uma reunião consolidada, contemplando as ouvidorias, as corregedorias e o próprio controle interno dos tribunais de contas. São órgãos, são núcleos de atuação dos tribunais
tribunais de contas brasileiros, que vem se fortalecendo ao longo do tempo e tem as suas diferentes dimensões. O controle interno, conforme o próprio nome indica, não é voltado a, digamos assim, a rigidez, a regular, a correta gestão interna das instituições e, claro, de todos os poderes e órgãos previstos na Constituição. Mesmo sendo voltado aos tribunais de contas, o ENCO também contou com a participação de controladores internos dos municípios sergipanos, que podem usar os conhecimentos adquiridos no encontro durante o exercício das funções. Trouxe conhecimento com palestrantes renomados do país inteiro para que possamos aplicar nas controladorias municipais. Com certeza eu sairei daqui hoje com muito conhecimento, levando para o município de São Cristóvão para aplicar lá no município, na parte da controladoria. Foram 3 dias de trocas de experiências e compartilhamento de soluções para desafios que são comuns aos tribunais de contas, sempre com foco em melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Além disso, o encontro também promoveu uma reflexão sobre o novo papel dos órgãos de controle, a busca pelo consensualismo com a orientação aos jurisdicionados. Hoje em dia, nós temos o consensualismo, que é um instrumento processual que é colocado à disposição dos aplicadores do direito para consensualizar, encontrar com as partes do processo soluções adequadas e ideais que atendam mais rapidamente e de forma muito segura os anseios da sociedade. E ter uma corregedoria atuante, moderna, rápida, ágil, que consensualiza os conflitos, que diminui esses conflitos, diminui o tensionamento, mas entrega processos e procedimentos mais tranquilos, mais seguros e caminha com a gestão dos tribunais de contas para que as ações dos tribunais sejam mais efetivas, é o que nós esperamos. E certamente essas diretrizes serão traçadas e debatidas aqui. Além de proporcionar conhecimento e troca de experiências entre os mais de 300 participantes, o Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas de 2024 resultou em deliberações importantes para aprimorar a atuação das Cortes de Contas brasileiras. Por meio de cartas compromisso, notas recomendatórias, notas técnicas e até cartilhas, as diretrizes estabelecidas durante o ENCO vão nortear o trabalho realizado pelos 33 tribunais de contas do Brasil e, em alguns casos, auxiliar os jurisdicionados e a sociedade. Todos os tribunais se comprometem, a partir de agora, a trabalhar para fortalecer os controles internos dos municípios. A partir de agora, está se apresentando aqui e se comprometendo, por exemplo, a trabalhar no sentido de tornar as ouvidorias ou de buscar tornar as ouvidorias implantadas em todos os órgãos públicos do Brasil. Ao fazer um balanço do encontro, o coordenador local, conselheiro substituto Alexandre Lessa, lembrou que o ENCO abordou todos os aspectos importantes ligados às ouvidorias, corregedorias e controles internos dos tribunais de contas. É um evento riquíssimo. Começamos com a palestra magna do nosso ministro Carlos Aires Brito e continuamos dando seguimento a todos, abrangendo praticamente todos os aspectos da corregedoria, controle interno e ouvidoria. De forma que eu estou muito satisfeito e contente com o resultado final do nosso trabalho. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, também comentou o sucesso do evento e os desdobramentos do encontro que deve estimular as boas práticas nas Cortes de Contas. Com as experiências exitosas que nós vimos aqui demonstradas por todos os tribunais do país, nós teremos aí controles internos muito mais fortes, nós teremos as corregedorias muito mais atuantes e as ouvidorias, que são órgãos que vivem para auxiliar todo o controle social, ajudando no canal de denúncias para que o povo possa chegar aos tribunais de contas, vão ser órgãos muito mais modernos através do encontro, o ENCO 2024 aqui em Aracaju. A presidente aproveitou também para fazer um agradecimento especial a todos os envolvidos na realização do ENCO 2024.
todos aqueles que contribuíram. É o meu muito obrigada ao Tribunal de Contas de Sergipe por sediar e por organizar um evento tão perfeito, que é isso que nós estamos escutando dos participantes, que foi perfeito em tudo. A seguir no TCE na TV Retrospectiva 2024, vamos rever os detalhes do terceiro Congresso de Direito e Processo do Trabalho realizado em outubro pela Corte Sergipana. E ainda como foi a 12ª edição do Fórum Nacional do Ministério Público de Contas, que aconteceu no mês de agosto em Aracaju. É depois do intervalo. TCE na TV Retrospectiva volta em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção, e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. Em outubro de 2024, o TCE sediou o terceiro Congresso em Direito e Processo do Trabalho. O evento reuniu na sede do órgão profissionais da área jurídica e acadêmicos para discutir inovações nas decisões trabalhistas. Confira. O terceiro Congresso em Direito e Processo do Trabalho foi realizado pela Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas e recebeu o apoio do Tribunal de Contas, que sediou o evento iniciado na última quinta-feira e encerrado na última sexta. Cerca de 300 participantes prestigiaram o Congresso, entre advogados, procuradores, juízes e acadêmicos de direito. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, foi homenageada no primeiro dia do Congresso pelo apoio da Corte à iniciativa. Um dos palestrantes convidados no segundo dia do Congresso foi o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o sergipano Augusto César Leite. Ao comentar a participação, ele destacou o incentivo do Tribunal de Contas em ações que promovem os direitos trabalhistas. É muito bom a gente ver que estamos todos congregados na tentativa de melhorarmos, né, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é o mundo das assimetrias, é o mundo em que as discriminações acontecem de forma mais vigorosa, é o mundo em que a debilidade econômica, a debilidade contratual, às vezes faz, não sempre, mas às vezes faz com que tenhamos trabalho em condições aviltantes, condições indignas. Então é fundamental que estejamos todos irmanados, não importa saber qual advocacia você faz, de qual lado, né, você costuma sentar à mesa de audiência. O que importa é que todos nós estamos imbuídos desse mesmo desejo, de melhorarmos o mundo do trabalho. E a capital sergipana sediou no mês de agosto a 12ª edição do Fórum Nacional do Ministério Público de Contas. O evento discutiu vários assuntos ligados ao órgão, além de boas práticas e experiências. Vamos rever. O 12º Fórum Nacional do Ministério Público de Contas reuniu procuradores de contas de todo o Brasil, além de outros atores do Sistema Tribunal de Contas, durante os 3 dias do evento.
Este ano, o fórum discutiu principalmente o impacto do trabalho realizado pelo Ministério Público de Contas e como a atuação do órgão de controle externo pode contribuir para mudar a vida dos cidadãos. Estamos recebendo mais de 80 procuradores de contas de todo o país, técnicos de todos os 33 tribunais, e com isso debateremos temas importantíssimos como sustentabilidade, como a questão da equidade de gênero, como a questão da educação, a questão da primeira infância. Então nós teremos aqui uma infinidade de temas para serem debatidos e que esses procuradores vão levar para seus tribunais para poder desenvolver ações que venham melhorar a vida das pessoas. Mostrar a importância do controle externo, como o trabalho do controle traz um ganho para a gestão pública, e como a boa aplicação de recursos públicos que o controle externo garante, efetivamente transforma a vida das pessoas, porque serviços públicos de qualidade, políticas públicas eficientes, isso causa impacto na vida de cada cidadão e cidadã, especialmente aquelas mais vulneráveis. A noite de abertura da programação reuniu diversas autoridades locais e nacionais e contou com palestra da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Fernanda Pacobaíba. Ela exemplificou como os recursos do Fundeb têm ajudado a transformar vidas e como os órgãos de controle são fundamentais para garantir a transparência no uso dos recursos. A quantidade de recursos, que é disponibilizada para a educação brasileira, em especial, falo pelo FNDE, mas não só a atuação dos tribunais de contas, é uma atuação muito mais complexa, mas para a quantidade de recursos que é disponibilizado, um evento como esse, ele é absolutamente fundamental. O Tribunal de Contas de Sergipe tem se destacado também por essa transparência, por essa abertura ao diálogo, por essa inteligência que tem sido criada, e isso é muito importante a gente ver isso na promoção de um evento como esse. Então, está de parabéns, Tribunal de Contas. O vice-governador de Sergipe, José Macedo Sobral, que representou o governador Fábio Mitidieri na solenidade de abertura, também ressaltou a atuação do controle externo sergipano na fiscalização dos recursos e nas ações de orientações e capacitações para os gestores. Difundindo tecnologias, trazendo experiências, compartilhando momentos exitosos, evitando que haja o prejuízo, evitando que haja o dano, ainda que seja por desconhecimento, ou seja, informar melhor, preparar o gestor, acompanhar a execução em tempo real das políticas públicas para obter maior eficiência no gasto dos recursos, no investimento dos recursos públicos. Realizado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, em parceria com o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas de Sergipe, o evento contou também com o apoio de diversas entidades ligadas ao sistema de controle externo do Brasil, que ao longo da programação destacavam a atuação do controle e a importância para a boa gestão dos recursos públicos. O Estado ele arrecada parte dos recursos que a sociedade produz e transforma isso em serviços necessários para que a sociedade possa viver em harmonia, possa ter justiça, possa ter educação, saúde. E para que esse dinheiro seja bem gasto é fundamental o controle. Então o sistema Tribunais de Contas do Brasil faz esse papel. E como são diversos tribunais no Brasil e a gente tem cada um atuando na sua forma, esse tipo de evento que está sendo realizado aqui, onde a gente congraça, mas a gente também troca ideias, troca boas práticas, a gente acaba tendo os melhores resultados em todo o Brasil. A programação dos 2 últimos dias de evento foi dividida entre palestras e painéis que trataram de assuntos como educação, igualdade de gênero, prevenção de desastres e inclusão. O vice-presidente da Atricom, conselheiro César Miola, por exemplo, falou sobre como o Tribunal de Contas atuou no caso do desastre no Rio Grande do Sul, causado pelas enchentes. Os tribunais de contas ou o Ministério Público de Contas podem atuar de maneira muito colaborativa na oferta de segurança jurídica aos administradores públicos em momentos de crise. Surge a dificuldade sobre a execução de contratos, não é? Tudo está por se fazer, as pressões, as demandas são enormes, quase tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, retomando ao caso do Rio Grande do Sul, o que é que o Tribunal de Contas procurou fazer? Editou cartilhas, manuais de orientação, realizou ao longo do período inúmeras lives com os gestores, com técnicos, orientando sobre o processamento de gastos. Nós insistimos muito na necessidade de se fazer os registros, não é? Mesmo naqueles casos, naquelas hipóteses em que não se pode sequer pensar em cotação de preços, dada a premência, mas
registrando todos os processos, dando a máxima transparência, justificando o porquê da tomada de decisão. Então o tribunal ajudou e ajuda muito nesse sentido. Um dos painéis contou um pouco da atuação do Ministério Público de Contas nos últimos anos para promover acessibilidade e inclusão. Nós começamos um trabalho em 2011 já com a campanha Ministério Público de Contas pela acessibilidade total. Foi uma campanha que durou 5 anos, de 2011 a 2016, para que os tribunais incluíssem na matriz de responsabilidade de fiscalização a questão da acessibilidade. E o objetivo central é que nenhuma obra nova fosse construída sem acessibilidade. No último dia da programação, uma das palestras abordou a importância e a evolução nos últimos 40 anos de um dos instrumentos de fiscalização utilizados pelos órgãos de controle, a auditoria. Nada mais importante para um país do que confiar no controle. Há um provérbio alemão que diz assim: confiar é bom, controlar ainda é melhor. E nesses 40 anos que eu tenho de auditoria, eu posso testemunhar por ter visto a evolução do sistema de controle público no Brasil. O Tribunal de Contas hoje brasileiro é um sistema que evoluiu bastante e tem sido referência para o mundo. Entendo que o Brasil tem avançado, mas pode avançar ainda mais se cada vez mais a sociedade nos conhecer, cobrar dos tribunais de contas e esses tribunais responderem com efetividade. Ao fazer um balanço do evento, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, Eduardo Cortes, destacou a participação significativa dos procuradores no fórum e disse que a iniciativa vai além da troca de experiências. Deixa também um legado para os servidores do tribunal que participaram, para os agentes públicos de diversos entes jurisdicionados que também puderam participar e se qualificar dessas discussões sobre o novo papel do controle, não só como um instrumento de fiscalização das contas públicas, mas também de efetividade de políticas públicas que realmente transformam a vida das pessoas. E o TCE na TV Retrospectiva 2024 fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima semana.